Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, galera, à Escola Fundamentos da Fé. Como a gente está feliz em ter a presença de todo mundo aqui. A sala tá cheia, eu ia falar que a casa tá cheia, mas, meu, 43 participantes. E, ó, eu quero saber de onde cada um é. Não quero transformar isso aqui numa live, né? Mas eu quero pedir para você aí colocar do lado do seu nome, se renomear com a cidade de que você é. Então, ó, eu coloquei aqui o meu, Alex, eu sou de Manaus e a gente está aqui com todas as regiões representadas. Então, primeira, segunda, terceira e quarta região. Que alegria é a gente poder estar junto nisso e a gente poder estar indo mais profundo na palavra de Deus. E todos aqui estão famintos pelo Senhor, estão abrindo mão aí de uma segunda-feira à noite, de 3 segundas-feiras à noite, para a gente poder estar estudando mais fundo a palavra. E é um prazer ter você junto com a gente. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que você esteja por inteiro, né? Eu quero ler aqui uma passagem, porque a gente está aqui em família e a gente está também no encontro online. Então, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil essa limitação da distância, do online, mas eu queria trazer aqui um texto de um líder. Todos aqui, né, ou são líderes em treinamento, líderes em potencial. E eu quero trazer aqui um relato de dois líderes. E está em Êxodo 33, versículo 9. Eu vou ler aqui. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aqui a gente está vendo um líder que encontrava o Senhor, ia para a tenda encontrar a presença de Deus. E olha só qual que era a postura das pessoas. Versículo 10 de Êxodo 33. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Isso é importante. Cada um do povo, então, na porta da sua tenda, adorava o Senhor. Agora, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. E eu quero que você perceba aqui outro personagem, um líder em potencial, um líder em treinamento, que está escrito aqui na Bíblia. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Detalhe, Moisés já voltava para o arraial. Josué permanecia lá, na tenda do encontro, lá à porta da tenda. Então, Josué é um líder incrível. A gente tem um livro todo também falando sobre como é que foi a jornada dele guiando o povo até a Terra Prometida. E a gente consegue ver aqui Josué tendo os olhos fitos no Senhor, né? Então a gente não veio aqui para uma pessoa, a gente não veio aqui para, nossa, tá sendo uma escola legal, é para os líderes, então simplesmente eu estou aqui. A gente está aqui porque a gente ama uma pessoa só, que é o Senhor. Nós amamos a presença de Deus, nós amamos a palavra dele e é por isso que a gente está aqui. Então o que eu quero trazer aqui para você é que assim como foi Josué, que permaneceu na presença de Deus. Eu quero te pedir aqui, você que está aí na sua casa, online, eu quero te pedir para que você permaneça aqui conectado nessa 1 hora e meia que a gente vai ter juntos aqui, conectado aqui 100% da sua atenção aqui, né? E até, assim, a gente está no conforto da casa, é meio desconfortável ligar a câmera, mas eu quero te desafiar, né? Se você está aí na sua casa, se você pode, a ligar a câmera, porque quando a gente liga a câmera tá aí, né? A gente tipo tem que ficar aqui na frente. Então eu quero te desafiar a isso e a gente poder aproveitar bem ao máximo esse tempo que a gente vai ter juntos, tá bom? E tanta gente aqui, mas eu gostaria muito, muito de pedir oração para esse tempo que a gente vai ter, né? Nós teremos um tempo incrível com o Code. O Code ele tem preparado aí tanta coisa e Deus tem falado tanto com ele também e ministrado. Para quem não conhece quem é o Code, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, né? O Code já está aí na tela, inclusive, né? Já está aqui conectado com a gente. Ele é marido da Bruna, pai da Ellen e do Shun, e ele é da Holiness de Campo Grande. Tem uma galera aí da Holiness de Campo Grande também.
E ele faz parte, então, tanto da liderança da igreja como presbítero, como também é coordenador do Ministério da Escola Bíblica Dominical e também está na liderança do Adório. É um pouco da formação. Formado em Direito pela UFMS, tem pós-graduação em Direito Penal, graduando em Teologia pela FTSA, é pós-graduando então em Teologia Reformada e analista judiciário do TJMS, assessor de desembargador criminal. Galera, esse é o currículo do nosso professor, né? E a gente está muito feliz e muito animado para ter esse tempo aqui de aprofundarmos na palavra do Senhor. E eu vou pedir, então, para que a gente tenha esse tempo aqui de oração, né? De primeiro, a gente orar por nós mesmos e segundo, a gente orar pelo Code que vai estar ministrando. E eu creio que vai ser bênção esse tempo. E eu gostaria de saber, tia Mércia, você tá podendo, tá conectado aqui? Tá podendo orar? Eu tô pegando de surpresa. Boa noite. Boa Tô aqui. noite. Obrigado. Tia, você pode orar então, por gentileza, por nós e Posso pelo sim. Code? Amém. Dá um abraço para ele. Pai Celestial, nós queremos nesta noite nos colocar diante da tua presença e pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, através do teu Espírito Santo, nesse momento de estudo, nessas 1 hora e meia que nós estaremos diante da tua presença. Eu oro para que o Senhor esteja dando também discernimento ao Code, que vai estar conduzindo esses ensinamentos. Ó Pai, que o teu Espírito Santo possa estar fluindo através da vida dele com poder e autoridade e que esses ensinamentos, ó Pai, ele venha produzir um fruto em nossas vidas, venha produzir, ó Deus, um crescimento espiritual em cada um de nós, para que possamos continuar a sermos discípulos autênticos do Senhor Jesus. Nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, mesmo de forma online, mas para aprender da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amém, amém. Code, a palavra é sua. Amém. Graça e paz, todo mundo. Boa noite. É tão diferente online, né? Muito mais legal quando a gente está presencialmente numa aula, né? Por motivos diferentes do Alex, também peço para os irmãos abrirem a câmera, justamente por isso, né? Para que eu tenha mais proximidade com vocês e a gente tenha uma aula mais proveitosa. Eu sei que alguns vão estar na cama, de pijama, outros estão jantando agora. Não tem problema, mostra a sua janta, mostra o que você está comendo, né? Estamos aqui em volta, comunhão na mesa também, não faz mal para ninguém. Muito boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Todos me ouvem bem? Você viu que a batalha já começou porque a minha internet, eu estou nessa casa há uns 4 meses, e minha internet sempre foi muito boa, muito, sempre top. E justamente hoje minha internet deu problema o dia inteiro. Vocês acreditam nisso? Pois é. Mas a gente resolveu aqui, então vai dar tudo certo até o final, tá bom? Gente, é o seguinte, a gente está nessa Escola Fundamentos da Fé e eu quero agradecer a FEMEC, né, em nome do senhor presidente Alex Yuassa, que teve essa iniciativa de a gente fazer essa escola. Irmãos, isso aqui é para mim, pessoalmente agora, tá? Para mim é uma resposta de oração, tá aqui com os irmãos essa noite. Há algum tempo já, e já há algum tempo mesmo, de 2 anos, eu tenho conversado com o Bruno e com alguns líderes e pastores sobre essa vontade que a gente tinha de, olha, a gente precisa fazer uma escola de fundamentos da fé, a gente precisa fazer alguma coisa, trazer um ensinamento, né? Pelo, não sei se a gente ia pelo Adore, né? Não sei como que a gente faria isso aqui. E ele, logo depois do encontro da quarta região dos jovens aqui em Campo Grande, né? Conversando, uma conversa até despretensiosa com o Alex, né? Após o jantar, surgiu essa ideia. E eu só não imaginava que os meninos da FEMEC, né? São tão ágeis assim, né? E já estão numa escola, já estão tudo pronto, uma baita organização, colhendo inscrição. Então, realmente, para a glória de Deus, a vida de vocês me inspira muito nesse sentido, né? Como vocês são práticos e fazem a coisa acontecer para a glória de Jesus. Então é o seguinte, pessoal, a gente está nessa escola Fundamentos da Fé. Eu vou fazer uma introdução da introdução para vocês. Talvez o conteúdo seja um pouco maçante, né? E a gente está no aula online, então eu vou tentar ser da maneira mais didática possível, tá bom, meus queridos? Olha o seguinte: introdução da introdução, ou seja, eu nem estou entrando na matéria, né? Mas explicar por quê. Por que Fundamentos da Fé? Por que Escola de Fundamentos da Fé? A gente está falando para líderes, e líderes a gente sabe que, né, tem uma caminhada aí cristã, né? Estão cuidando de outras vidas. Mas a gente fala de fundamentos da fé e a ideia também é que nós, como liderança, passemos isso à nossa igreja. E a gente vê que falta muito sobre fundamentos da fé, bases da fé.
né, na vida da igreja como um todo, especialmente nos ataques que a gente tem sofrido nos dias atuais, e sobre isso que eu quero discorrer ao longo desse curso. Então, Fundamentos da Fé. Bom, por exemplo, eu vou pegar um dos livros que eu tenho aqui, é um livro mais resumido que tem de, a gente pode falar de teologia sistemática. Esse livro aqui, por exemplo, do Wayne Grudem, é Bases da Fé. O Wayne Grudem é um dos maiores teólogos da teologia sistemática, que produz teologia sistemática, e ele tem, esse aqui é o resumo do resumo, porque ele tem um livrão desse tamanho, aí ele resumiu para esse tamanho, e esse aqui é um livretinho, ó, desse tamanho. E aqui tem 20, nesse livro aqui, ele tem 20 perguntas de o que é. Então ele começa assim: o que é Bíblia? O que é pecado? Estou tentando abrir na introdução, aqui no prefácio, no sumário, né? Aqui, ó, o que é Bíblia? O que Deus se assemelha? O que é Trindade? O que é criação? O que é oração? O que é homem? O que é pecado? O que é graça? Tá vendo que são coisas que a gente fala no dia a dia? São coisas que nós sabemos, ou pelo menos a gente é muito habituado a essas palavras, né? Mas ele aborda de uma maneira muito bacana e enraizando isso nos nossos corações. E olha que interessante, ele começa tudo isso com o que é a Bíblia. Dentro do Fundamentos da Fé, a gente começa com a aula Introdução à Bíblia. Ou seja, eu estou falando para líderes sobre a Bíblia, nosso instrumento mais, o único, talvez, o único instrumento, né? Que nós temos como regra de fé e prática. E por que a gente começa com a Bíblia? Ó, só para dar um exemplo, eu vou remontar a Reforma Protestante, por exemplo. Se a gente for para a Reforma Protestante de 1500, qual que é o primeiro solo? Lembra dos 5 solas? Alguns estão mais habituados. O primeiro solo é o quê? O primeiro Sola solo é o sola. Escritura. Exatamente. Sola Escritura. Por quê? Por que não é sola Christus? Ou sola Deus, somente a glória a Deus? Ele começa com sola Escritura. Porque tudo provém da Escritura. As maiores confissões de fé das igrejas após a Reforma Protestante, as confissões de fé, elas começam com o quê? Que nós cremos na Bíblia. A nossa igreja Holiness, a nossa denominação Holiness, embora a gente não tenha uma confissão de fé como, por exemplo, de Westminster, por exemplo, mas você pode entrar, por exemplo, no nosso site, holiness.org.br, e lá tem a apresentação da nossa igreja, né? Quem escreveu isso foi o saudoso pastor Kei Yuasa, né? Talvez o homem mais inteligente que eu conheci em vida, né? E o pastor Kei Yuasa, ele escreve depois o texto também foi editado pelo Departamento de Ensino, né? Passou algumas atualizações, mas ele fala, ele resume o que é holiness. E o primeiro ponto que ele coloca é o quê? Que nós, olha o que ele coloca, afirmamos a Bíblia com a palavra de Deus, autoridade completa e suficiente para assuntos de fé e conduta cristã. Ou seja, a nossa confissão de fé holiness começa com a nossa base. Nós afirmamos a Bíblia como escritura sagrada, com a palavra de Deus. Interessante isso, né? Então, desse pressuposto, a gente vai começar nossas aulas, tá bom? Nessa introdução que nós fizemos agora. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pessoal da produção, por gentileza, eu não estou conseguindo dar o share aqui na minha tela. Enquanto o pessoal vai ajustando isso aqui para mim, falando sobre essa questão de Bíblia como autoridade suficiente, essa primeira aula, essa primeira etapa que nós vamos prosseguir, embora pareça um tema muito singelo, né? Falar sobre a Bíblia, ainda mais para líderes, né? A primeira intuito que eu quero produzir é que saímos de fato apaixonados pela palavra e dando o real valor que ela tem, de acordo com a nossa própria confissão de fé. Vou explicar isso melhor ao longo da aula. Outra questão muito importante você dizer antes na introdução é que toda a ementa da aula, eu vou apresentar para vocês agora, elas passaram, né, foram aprovados pelo Departamento de Ensino da denominação, da DC. Né? Na figura do pastor Edmo, a gente montou a ementa do curso, as matérias que nós vamos dar, então a diretoria da convenção, do Departamento de Ensino, né, ele aprovou essa ementa. Então estamos fazendo tudo debaixo, né, de uma autoridade espiritual, tudo certinho, tá bom? Vamos ver se meu share já habilitou aqui, irmãos. Habilitou, obrigado, irmãos. Olha lá. Eu vou compartilhar essa tela aqui. Os irmãos conseguem ver? Tá bem compartilhado? Aos poucos a gente vai pegando o jeito aqui, certo? Então aqui, ó, Escola Fundamentos da Fé, a introdução, módulo 1, Introdução à Bíblia, e a gente vai começar. Ó, esses aqui são os conteúdos. Deixa eu tirar minha tela aqui, que eu sei que atrapalha. Esses são os conteúdos que nós vamos estudar, tá certo? Nós temos aqui 6 conteúdos, 6 tópicos que nós vamos percorrer ao longo dessas 3 semanas. E a ideia que eu separei aqui, para ficar bem didático, nós vamos ver da seguinte forma. Vamos lá. Introdução à Bíblia e os conteúdos. O item 1 e 2, tópico 1 e 2, a gente quer ver isso hoje ainda. Tá bom? 3 e 4 na próxima segunda-feira e 5 e 6 na terceira segunda-feira. Perfeito? Podemos caminhar assim? Para ficar bem didático e organizado? Então, hoje nós vamos ver introdução
né, alguns conceitos introdutórios. A gente vai falar sobre relativismo moral e teologia liberal. Parece que complicou, né? Mas tranquilo, vamos ver isso com calma. E a gente vai ver a Bíblia como pressuposto de fé, beleza? Vamos caminhar dessa forma aí. Irmãos, a gente está numa escola, então eu estou tentando ser o mais didático possível, né? Não é uma pregação expositiva, não é um culto, né, de pregação que a gente expõe a palavra do Senhor, embora a Bíblia está pressuposta em tudo que a gente fala aqui, obviamente, né? Mas eu estou seguindo o modelo de aula, tá bom? Ó, então aqui, ó, conceitos introdutórios. Tópico 1. Todo mundo comigo? Agora a gente vai começar a nossa aula, tá? Conceitos introdutórios. Relativismo moderno e teologia liberal. Vamos ler junto aqui, ó. Neste tópico, vamos discorrer sobre dois conceitos introdutórios, que é o relativismo moderno e a teologia liberal, que nos farão compreender melhor como fomos influenciados negativamente a pensar a respeito das escrituras sagradas. Pensar como fomos influenciados negativamente. Eu vou parar de compartilhar a tela e voltar para mim. Certo. Vocês viram que os irmãos eu fui um pouco ousado aqui já, né? Já comecei ousado porque eu falei assim, influenciou negativamente. Então, o pressuposto que eu estou seguindo, a teologia liberal e o relativismo moderno, ele influenciou a gente de forma negativa e isso tem influenciado talvez a nossa construção de fazer teologia dentro das nossas casas. A gente vai ver isso a rigor com mais com calma ao longo da aula, tá bom? Agora vou voltar a compartilhar a tela. E agora eu vou fazer, irmãos, presta atenção, tá? Eu tô tentando, vamos ser o mais didático possível. Agora a gente vai fazer a introdução da aula. Eu fiz uma introdução da introdução, apresentando a escola, apresentando o modelo. Agora uma introdução da introdução. E para fazer agora a introdução da aula. Para fazer isso, irmãos, eu trouxe para vocês aqui, estou compartilhando a tela de novo, essa patologia, síndrome de Dunning-Kruger. Aqui tem os dois psicólogos americanos que elaboraram essa pesquisa, David Dunning e Justin Kruger. Eu não sei quantos irmãos já ouviram falar. Alguém pode abrir o microfone se já ouviu falar desse síndrome? Não vale os alunos da escola dominical, porque nós já conversamos sobre isso na escola dominical. Então, os alunos da ED aqui de Campo Grande não vale. Tirando meus alunos da escola dominical aqui, alguém já ouviu falar sobre essa patologia, sobre essa doença? Sim ou não? Não? Ninguém? É nova? Síndrome de Dunning-Kruger? Nunca ouviram falar? Bom, é uma patologia, uma doença já estudada ao longo do tempo, e esses dois caras que eu mostrei agora, eles chegaram a uma conclusão, eles fizeram uma pesquisa. E o que eles chegaram à conclusão? O que é essa síndrome? De uma forma bem simples, é o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe, mais ela pensa que sabe. Vou repetir. Quanto menos uma pessoa sabe de determinado assunto, mais ela pensa que sabe. Isso parece muito familiar para a gente na época que a gente tem vivido, né? De redes sociais. Então, o camarada lá vai, vamos imaginar um youtuber. Ele faz estuda durante um dia inteiro que a Terra é plana. Aí ele aprende um experimento, ele pega um prato, uma água e uma régua. Aí ele prova pro A mais B, faz um vídeo no YouTube e fala assim, não, gente, a Terra é plana. E ele, como se fosse especialista do assunto. Menos sabe do assunto, mais ela acha que sabe. Eu aplico essa introdução do síndrome de Dunning-Kruger quando eu vou dar aula de direito penal, né? Agora eu estou um pouco afastado da faculdade, né? Por alguns motivos, mas eu também sou professor universitário, leciono na área do direito penal, que é a minha área de atuação profissional, e a gente sempre começa com uma aula dessas, né? Mostrando para assim, o direito, por exemplo, na sociedade, parece que todo mundo entende. Eu não entendo muito do direito penal, embora eu trabalhe na área, tenho especialização na área, trabalho há quase 10 anos na área, gosto da área, mas cada vez que passa o tempo, menos eu acho que eu sei. São muitas coisas para aprender. Só que hoje a gente vê pessoas que são leigas no direito, vê uma notícia do direito, vê outra e já começa a opinar. Não, porque é melhor a redução da maioridade penal, não, não é melhor, e todo mundo entende do assunto. Essa síndrome, ela começa a estudar que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Então, como que eles fizeram esse experimento, esses psicólogos? Eles pegaram 3 médicos, né? Tem gente que faz medicina, não sei se tem médicos aqui, eu sei que o Alex faz medicina, né? Pegaram 3 médicos, um do 3º ano de medicina, um residente, formado, então é residente, né, de medicina, e o outro um profissional da medicina há 30 anos. E colocaram um caso super complexo para esses médicos analisarem. Quem que esses irmãos acham que falaram primeiro? Os acadêmicos de medicina. Dando todas as respostas. Não, isso eu tenho certeza que é isso, que é aquilo, tal. E quem que falou pouco? Os especialistas. Porque sabia que o caso era complexo e podia ser muita coisa. Né? E isso então começa a mostrar o síndrome de Dunning-Kruger. E por que eu estou trazendo essa introdução numa aula sobre fundamentos da fé, sobre introdução à Bíblia, né? Parece que não tem nada a ver, né? A verdade é que talvez a gente, eu falo por mim, irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu quero falar por mim para não acusar ninguém. Por muito tempo eu fiz teologia de rede social, teologia de Instagram, recortes de mensagens ali e aqui,
uma verdade aqui e você coloca uma verdade absoluta. Testemunho de um cara que fez isso, viu aquilo, pô, beleza, agora é para mim. E nunca me aprofundei nas escrituras. Uma teologia fraca, né? Que faz a gente mover nos últimos novidades do mercado da fé. A gente corre atrás. Qual que é a última novidade do mercado da fé? É as igrejas pintando as paredes pretas? É isso? Será? Que atrai mais gente? A gente vai. E a gente se acha especialista, estudando muito pouco a palavra. A gente se acha especialista da palavra. A gente está falando aqui de que nós estamos em líderes, né? É, e eu percebi que como líder da igreja eu sabia muito pouco sobre a palavra, né? Então eu precisava de fundamentos da fé na minha vida, né? Então é sobre isso que eu quero trazer essa introdução. Não estou falando que os irmãos estão na mesma condição, mas será que nós estamos nos aprofundando da palavra? De fato, a palavra é a palavra de Deus. Eu a conheço, eu a amo. Essa palavra é capaz de me mudar, que ela por si só é suficiente, inerrante, palavra revelada, inspirada. Será que nós temos isso? É sobre isso que nós vamos discorrer ao longo da aula. Amém? Essa foi a introdução. Gente, tudo bem? Todo mundo comigo? Tranquilo? Assim, alguns podem estar assustados com a velocidade, né? Que a gente é rápido, né? A gente é rápido mesmo, irmãos. Aqui tem muito conteúdo, a gente só tem 3 segundas-feiras, né? E a gente tem 1h15 para falar aqui. Então, mas se eu for muito devagar, dá um alô aí, a gente vai parando, retoma, tá bom? Pode abrir o microfone. Ok? Agora a gente vai falar sobre o primeiro conceito, o relativismo moderno. Vamos lá? Vamos falar sobre esse conceito? Relativismo moderno. Compartilhando de volta aqui. Olha lá, relativismo moderno, meus irmãos. O relativismo moderno, ele defende que a verdade e sua compreensão são coisas totalmente relativas e dependem da interpretação de cada indivíduo. Vamos ler de novo? Olha, ela defende que a verdade e sua compreensão são coisas totalmente relativas e dependem da interpretação de cada indivíduo. Ou seja, em outras palavras, o que está dizendo aqui? Que o relativismo moderno não aceita uma verdade absoluta. Ela não aceita uma verdade absoluta, né? Qualquer um que pretende defender uma verdade absoluta, nos tempos que a gente vive de relativismo moderno, é tido como o quê? Autoritário, retrógrado, não é isso? É tido como usurpador, né? Dominador de uma classe desprestigiada, digamos assim. Não pode defender uma verdade absoluta. E o que nós, do cristianismo, nós fazemos? O que nós apregoamos? Que só há uma verdade. Só há um. O cristianismo, ele tem uma fala, diferentemente de muitas tradições religiosas, que não é todo caminho que leva a Deus, não. Só há um. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. É uma verdade absoluta. O mundo, ele entende bem, ele até compreende bem a questão da ética bíblica. Ele aceita, cuidar das viúvas, pô, legal, cuidar dos, né, dos necessitados, pô, a Bíblia é maravilhosa nisso aí, o mundo vai bem nisso aí, aceita bem, não, ele não tem muito problema. Agora, experimenta você falar assim, o único caminho é Cristo Jesus, e você pecador, precisa de arrependimento, porque você está indo para o inferno, você precisa de um Salvador, que só Jesus pode dar, é o único caminho, é uma verdade absoluta. A gente vive num tempo que relativismo moderno, você não pode, você não aceita isso aqui. Quer dar um exemplo? Desculpa, eu vou dar exemplo na minha área, que para mim, pelo menos, a compreensão fica mais tranquila, mas eu creio que os irmãos vão ajudar também. Compartilhando a tela. Olha aqui, ó. Irmãos, acompanha comigo esse cara. Esse cara aqui é o Eros Grau, não sei quantos irmãos conhecem. Ele é um ex-ministro do STF. STF é a corte máxima do judiciário brasileiro. É o órgão máximo, né, no judiciário. E esse cara, que é o ex-ministro, olha o que ele falou durante uma sessão de julgamento. Há muitas moralidades. Há muitas moralidades. Se cada um pretender afirmar a sua, é bom sairmos por aí, cada qual com o seu porrete. Olha que o ministro, na instância máxima, durante um julgamento, isso é institucionalizado. Ele falou que tem muitas moralidades. Não dá para cada um falar que a sua é verdadeira. Porque se cada um falar que a sua é verdadeira, cada um vai sair dando porrada um no outro aí. Olha aqui que ele afirmou, né? Julgamento na justiça. A resposta que deu o Ofir Cavalcante, que é um advogado, ex-presidente da OAB, presidente naquela época, não foi tão melhor, não. Olha o que ele fala aqui, ó, o Ofir Cavalcante. Ao contrário do que alega o ex-ministro, a moralidade não é de cada um. Há uma moralidade média da população que determina que a ética deve reger a política. Olha, ele até começou bem, né? A moralidade não é de cada um. Aí, de repente, ele piorou. Há uma moralidade média da população que determina que a ética deve reger a política. Ou seja, tentou consertar, mas não consertou coisa nenhuma. Como assim moralidade média? A gente tem que sair por aí fazendo uma pesquisa na rua, perguntando: você é a favor do aborto? Não, você não é. Você é a favor do aborto? Você é a favor da pena de morte? Você é a favor. Não é assim que funciona. Ou seja, da mesma forma, não há verdade absoluta, porque cada um tem sua verdade. Percebe o que é relativismo moderno?
Olha como que isso aqui é institucionalizado. A gente vive tão nessa questão do relativismo moderno, que eu gostei muito de uma definição do reverendo Hernandes Lopes, pastor Hernandes Lopes, que ele fala exatamente sobre isso. Ó. Ele chega e fala assim, ó, a sociedade contemporânea vive debaixo da ditadura do relativismo moral. Nessa cultura decadente, defender valores e princípios absolutos é assumir uma postura de radicalismo, é ser taxado de retrógrado e intolerante. Nós somos taxados de intolerantes. Nós que somos cristãos, que nós não abrimos mão dessa verdade absoluta. Aqui, nesse cenário, está a perseguição aos cristãos. Muitos irmãos acham que a gente não sofre perseguição. Ainda talvez seja velado em alguns pontos aqui no Brasil. Né? Lá fora, né? No Oriente, não é velado. Mas veja, como nós sofremos. Não é verdade? E isso aqui tem influenciado. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho sobre isso aqui, né? Relativismo moderno. Por que esse relativismo moderno ele chega tão forte para a gente? É sobre isso que eu quero abordar com os irmãos agora. Entender o que é relativismo moderno, né? A gente está passando, vamos continuar falando de relativismo moderno agora, e a gente vai entender como que ele é mais forte no tempo que a gente vive. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós vivemos num tempo chamado de pós-modernidade. Lembra que você estuda na sociologia, na história, você estuda no geral, que nós temos lá 5 grandes períodos, né? Que nós passamos. Ou seja, nós temos a pré-história, a Idade Média, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e agora a pós-moderna. Certo? Quando você faz faculdade, você vai aprender isso aí. Certo? E a gente vive no pós-moderno hoje. Claro, o nome é discutível, contemporâneo, enfim. Mas vamos aqui, não vamos fazer uma aula de sociologia, né, irmãos? Vamos ater que nós estamos vivendo um pós-moderno. E o que rege o princípio do pós-moderno? Deixa eu abrir aqui de novo. Olha lá. Na pós-modernidade, olha lá, ó, quais são os princípios que regem? Pluralidade, inclusão e relativismo. Na pós-modernidade, há uma pluralidade de verdades que se complementam. Assim, a atitude correta é sempre da inclusão, já que nenhuma ideia é melhor que a outra. A verdade de um é igual à verdade de outro. Né? Daí decorre o relativismo. Ou seja, o discurso de um sempre é igual ao discurso de outro. Né? Quando os irmãos veem essas palavras, pluralidade, inclusão, né? Os irmãos veem essas palavras, parece que é uma coisa boa, né? Para mim, sempre ressoa como boa. Ah, não, sempre, temos que incluir. E é fato, irmãos, nós devemos, sabe? Nós devemos cuidar dos necessitados, das classes, né, que são dominadas. Claro, nós temos que ter atenção. Mas isso levado ao seu extremo e de maneira equivocada, significa dizer que não há verdade absoluta. A atitude correta é sempre da inclusão. Você vê que, fazendo um parênteses aqui, na prática não funciona muito bem isso aí, né? O cara que defende o relativismo moderno na pós-modernidade não funciona muito bem. Porque, por exemplo, você vai na faculdade onde eu trabalhei, né, onde tinha o vínculo empregatício lá de professor. Tinha vários professores que eram adeptos ao relativismo moral. A grande maioria. Quem é aqui da faculdade sabe, né? Quem está entendendo essa matéria é quem está nas faculdades públicas aí. Nas faculdades em geral. Entende bem o que eu estou falando, né? E chega lá um professor relativista lá e vai receber o seu salário. Aí a coordenação fala assim: aqui o seu salário. Aí o professor fala: não, peraí, nós combinamos 3x, você está me dando 1x só. Aí a diretora fala: não, não. Aí você que está falando, eu acho que o seu salário é 1x. Na minha verdade é 1x. Não, mas nós combinamos 3x. Não, não. Nós vamos dar só 1x de salário, porque nós achamos que você deve receber isso. Ou seja, levado ao seu máximo, o relativismo moderno você vê que não funciona se cada um tem sua verdade, né? Não funciona. Não funciona. Entende isso? Agora, a grande questão, falando do relativismo moderno, é qual que é o impacto disso pra gente? Onde você quer chegar com isso, Code, sobre relativismo moderno? Onde você quer chegar com isso? Qual que é a consequência para a gente aqui, da Holiness, líderes, interessados no assunto? Qual que é para a gente? Por que isso tudo tem a ver, né? Tá parecendo mais uma aula de sociologia, né? Vamos lá. Qual que é a consequência disso para nós cristãos? Bom, a consequência é o surgimento de conceitos a respeito da Bíblia que retiram o seu caráter autoritativo e inerrante. Olha lá, vamos ler de novo. A consequência para nós cristãos é o surgimento de conceitos a respeito da Bíblia que retira o seu caráter autoritativo e inerrante. Veja bem, meus irmãos, vou voltar a câmera para mim. Veja bem, é óbvio, quando pastores, líderes, teólogos começam a beber da fonte do relativismo moral, eu não estou falando se eles começaram a beber, eu estou falando que há muitos, irmãos, eu estou afirmando isso, há muitos pastores, teólogos, líderes que começaram ao longo foram infectados pelo pós-modernismo, pelo relativismo moral, começaram a beber dessas fontes, e eles começaram a entender que não há verdade absoluta nem na Bíblia.
nem na Bíblia. Eles começaram a entender que a interpretação da Bíblia é relativa, ou seja, cada um pode ter a interpretação que quer da Bíblia. E a gente não pode escolher a interpretação. Heresia ou não, não, não. A atitude correta é sempre a da inclusão. Cada um pode interpretar da maneira como quiser. O importante é sempre caminhar. Mesmo que isso afaste a figura central, que é Jesus Cristo, o ressurreto. Mesmo que isso afaste a glória do Deus eterno. Não importa. A atitude correta é da inclusão. Olha a gravidade disso. A Bíblia, ao longo da sua história, ela sempre teve ataques por parte de ateus. Ela sempre sofreu ataque de várias pessoas, mas esse ataque, ele é o pior de todos, porque vem de dentro para fora. E a gente sabe como que o inimigo quer destruir a igreja, né? A gente sabe como que ele quer destruir. Colocando essas coisas dentro da igreja. Os irmãos percebem a gravidade? Percebem como que isso é complicado? Então, veja, quando os pastores, líderes teólogos começam a beber dessa fonte do relativismo moral, a Bíblia não pode ser mais tratada como única base de regra de fé e prática. A Bíblia não pode ser mais isso aí. A Bíblia não pode ser mais isso aí. Todas as interpretações são perfeitamente válidas, acolhe todo mundo, né? Quer um exemplo? Vamos para exemplo para ficar mais claro. Isso que está sendo gravado, né? Espero que eu não sofra nenhum processo, mas eu falo com todo respeito. Olha a questão da homossexualidade. Olha a questão da homossexualidade. Não podemos fugir disso. A questão da homossexualidade, ela começa a ser o que agora? Hoje a gente vê, né? É raro ver várias igrejas LGBTQI, mais um monte de siglas, né? Que eles colocam. Mas não é raro de a gente ver, porque ele fala assim, não, gente, aquilo lá que eles escreveram lá, foi escrito há 3, 4 mil anos atrás. Para a moral daquela época. Hoje a Bíblia precisa ser atualizada, revista, lida de outra forma. Pelo amor de Deus, isso aqui é retrógrado. Como que uma moral de 4 mil anos fala pra gente? Hoje é outra sociedade. Veja se isso não é relativismo moral. Incrustado em nós. E nós vamos perdendo. Que a Bíblia, irmãos, olha essa afirmação. A Bíblia, ela não é nova e nem antiga. A Bíblia é eterna. A Bíblia é eterna. É imutável a palavra do Senhor, não vai passar. Essa palavra aqui, meus irmãos, não vai passar. Ela é eterna. Atualizar o quê? Atualizar o quê? Às vezes eu fico um pouco desesperado quando eu vejo essas questões, né? Eu fico meio revoltado, né? Mas a questão da homossexualidade é isso. O problema é o quê? Quando você faz isso com homossexualidade, você vai fazer isso com todas as matérias como você bem entender, certo? Você vai fazer isso com, sei lá, fidelidade nos seus negócios, honestidade nos seus negócios. Estão falando, né? É verdade, Érico, eu ia fazer essa piada. A minha também é revista atualizada, né? Então já tá tudo certo. Mas uma vez que você faz isso com a questão da homossexualidade, você vai fazer para todas as outras questões que você bem achar conveniente fazer, né? Não muda nada, não muda nada. Bom, a consequência, portanto, é muito grande. A consequência disso é que ela enfraquece a Bíblia. A Bíblia não é mais, ela é tida somente como mais um livro de religião, como muitas outras. Não há mais exclusividade do cristianismo. Muitos outros caminhos levam para Deus e aí vai. E o caminho é sem volta. E muitas igrejas professando isso, vivendo isso. Bom, vamos passar adiante. A aula está sendo mais demorada do que eu pensei. Devia ter pedido 4 aulas para dar, 5 aulas para dar. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito dessa matéria, então. Mas vamos terminar no tempo certo. Vamos lá. Ah, olha lá, a consequência para nós cristãos, né? A Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas e povo. Olha isso, gente. Não é complicado isso aqui? Não é complicado? A consequência disso, então, é o impacto das igrejas de Cristo pela teologia liberal e, posteriormente, para a neo-ortodoxia. Agora a gente entrou nesse conceito, liberalismo teológico. Como que isso se deu? Como que essas ideias do relativismo moral se deu dentro da igreja? Eu vou explicar isso melhor agora, explicando sobre o liberalismo teológico, tá bom? Os irmãos estão comigo? Não vou voltar a câmera para vocês aqui, mas os irmãos estão comigo? A gente viu agora o conceito de relativismo moral e agora a gente vai entrar no liberalismo teológico, amém? Tudo certo? Estão comigo? Então fechou, vamos embora. Olha lá, liberalismo teológico, né? Para entendermos o fundo desse tema, precisamos rememorar um fato histórico importante, o iluminismo. Aí vou ter que voltar a câmera, né? Aí ficou chata a aula, né, irmãos? Os irmãos prepararam uma segunda-feira para vir aqui, estudar a Bíblia, conversar, ter um tempo legal. O cara vinha falar de iluminismo, né? Pô, que chato, né? O pessoal que saiu do ensino médio agora, né? Aula chata aí. Mas não é, irmão. Iluminismo. Vamos fazer só aqui uma breve síntese, tá? Não vou explicar aqui o iluminismo. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar de John Locke, Voltaire, Rousseau, Kant, Montesquieu, nada disso. Mas o que o iluminismo, o seu resumo, ele apregoou? O iluminismo ele vem um pouquinho depois da Reforma Protestante, tá? Século XVIII ali, né?
Ele vem um pouquinho depois, o iluminismo surge, contra a reação à Idade das Trevas, Idade Média, né? Então, o que o iluminismo fez? A lógica, não é isso? A razão, não é isso? Em resumo, é isso. O exercício da razão. Então, eu não estou aqui nessa aula dizer que o iluminismo foi terrível, foi uma lástima. Claro que não. O iluminismo, se não fosse a questão da razão e essa a providência de Deus na história também pelo iluminismo, a gente não estaria fazendo essa aula, por exemplo. Né? A gente está fazendo teologia. Né? Precisa de razão para a gente estudar, montar aula, conversarmos sobre isso. Não é verdade? Agora, a questão do iluminismo é que é o seguinte. Deixa eu formar aqui o slide de novo. A questão é o seguinte, olha lá. O conjunto de ideias surgiu no século XVIII, que defendia que a razão humana tinha todas as condições de descobrir por si mesma os mistérios do universo. Ou seja, para o iluminismo, meus irmãos, para o iluminismo, tudo poderia ser provado pelo método científico. A verdade pode ser provada através do método científico. A razão prova todas as coisas. Então, as coisas de Deus, o próprio Deus, as coisas de Deus, o Espírito Santo, coisas que não podem ser, obviamente, provadas, elas foram cada vez mais afastando. E não era considerado como conhecimento humano. Claro, não consigo provar Deus. E eu vou fazer um parênteses aqui, irmãos. A aula pode ficar mais longa por conta desses parênteses, mas é bom fazer. É claro que Deus não pode ser provado. É óbvio. O que pode ser provado na vida? Algo que pode ser medido. Deus pode ser medido? Deus nunca. Se Deus, você pode provar que Deus existe? É claro que não. Deus ele é absoluto, ele é o Logos, ele é a vida. João fala que ele é. Ele é. Nós fomos, nós seremos, né? Pó. Ele é. A única que pode falar que ele é Deus. Né? Ele não pode ser provado. E o método científico do iluminismo fala que tudo você pode ser provado. E qual que a ideia surgiu, então, no campo da teologia, no campo da eclesiástica? Os irmãos estão comigo? Estão comigo? Parece complicada essa matéria, né? Mas só acompanhar o raciocínio que vai tranquilo, ó. O iluminismo, no campo da eclesiástica, no campo da igreja, ele falou da seguinte forma: vamos lá. Se existe um Deus, esse Deus ele não interfere na ação humana. Então surgiu uma ideia de um relógio, como o universo fosse um relógio, que você dava corda no relógio, né, e deixava o universo correr. Ou seja, Deus pode até ter criado, mas ele só deu corda e deixou para sua própria existência, como se Deus, na sua provisão, na sua grandeza, na sua soberania, né, na sua gestão, é como se ele não interferisse em nada desse mundo, que as coisas só vão acontecendo para acontecer. Deus não exerce sua soberania ao longo da história. Isso é terrível, meus irmãos. Essa ideia é terrível, é uma lástima, né? A figura de Deus, né? Não é mais necessária a figura de um Deus que, pelo seu poder, soberania, por sua provisão, faz o universo andar. Não há mais necessidade desse Deus. Tudo pode ser explicado pela causa e consequência da natureza. Tira Deus da equação. Irmãos, isso é tão grave, vou contar um depoimento pessoal, um testemunho pessoal, que quando uma fase difícil que eu passei na minha vida foi a perda da minha mãe. Né? Minha mãe morreu faz 2011, 12, né? Eu ainda não havia casado, estava na faculdade, terminando a faculdade. Não, já tinha formado, enfim. Mas quando minha mãe faleceu, não foi repentino, foi 2 anos de luta contra o câncer, um câncer de pulmão que ninguém imaginaria que ela teria, né? Ninguém fuma, ninguém, né? E um câncer gravíssimo que quando a gente descobriu estava na metástase de 4º grau. E minha mãe não morreu tranquila, né? Sofreu muito durante esses 2 anos, doeu muito, dores físicas intensas, enfim. E claro que aquilo lá te pega de surpresa. Fiquei 2 anos da minha vida com aquela situação e tentando entender e ver Deus nisso tudo. E ali nessa fase da minha vida foi um tempo de amadurecimento espiritual na minha vida. E hoje eu consigo entender isso. Mas coisas que eu vi, que hoje eu guardo, hoje eu entreguei para Deus, eu estou curado, né? Mas desde pessoas que bateram no meu ombro, líderes, autoridades espirituais, que bateram no meu ombro e falaram assim: pô, sabe por que aconteceu isso aí? Eu falei, por quê? Porque tem um pecado não confessado na vida dela. Você fica doido ouvir um negócio disso aí, né, cara? Do outro lado, sabe o que eu já ouvi também? Pô, isso é a vida. Tira Deus da equação. Tira Deus da equação. Deus não faz microgestão. Essa é a vida. Irmão, você acredita que eu escutei isso aqui? E isso aqui guiou minha vida por muito tempo. Eu falei, essa é a vida mesmo. Deus não interferiu nisso aí, não tem nada a ver. E hoje eu entendo de onde que veio essa fala. E como foi sutil na minha vida, veio exatamente isso aqui. Do fruto de um relativismo moral criado pelo iluminismo. Os irmãos percebem isso? E nós cremos na palavra que Deus, nenhum fio de cabelo cai de sua cabeça se Deus não quiser. Deus tem um decreto para tudo. Deus é soberano. Deus faz o que ele quer, porque ele pode, porque ele é a glória em si. É esse Deus que nós cremos. Amém? Né? Amém? Então vamos lá.
Então há um conflito, irmãos. O iluminismo falava então que, veja, o iluminismo falava que, pô, é tudo pela razão. Milagres, Deus deixa para lá. Mas aí do outro lado, no campo da eclésia, da igreja, havia esse livro. Havia esse livro. Havia esse livro aqui. Bom, que é um livro escrito há muito tempo atrás, ah, por um grupo pequeno de pessoas, uma comunidade pequena de judeus, que, que fala de regras de uma religião, né? E como harmonizar isso com o iluminismo? Se a gente não pode falar de milagres, sinais e Deus soberano. Como que a gente harmoniza isso? Né? Então, esse foi a grande questão do surgimento, então, do, lá, do iluminismo na teologia, o surgimento do liberalismo teológico. Deu para entender? Então, o liberalismo teológico, meus irmãos, por definição, é essa resposta dentro do iluminismo que tinha que dar uma resposta para que não cancelasse tudo o iluminismo, que o cristianismo sobrevivesse. Deu para entender? No próximo slide vai ficar mais claro. Olha aqui, ó. A motivação do liberalismo teológico era manter o cristianismo relevante e intelectualmente viável para a sociedade moderna. Tá dando para entender? Veja que a motivação é ruim? Não, não é ruim. A motivação é ruim, sim, legal, né? Cristianismo aí na Idade das Trevas, Idade Média ali, né? Que a igreja monopolizou, fez tanta barbaridade, teve que vir uma reforma protestante. E depois veio o iluminismo e alguns teólogos, né? Com uma motivação correta. Vou manter o cristianismo relevante e intelectualmente viável. Então a gente tem que harmonizar. Mas como eles fizeram isso? Totalmente errado. Deu certo? Claro que não, né? O primeiro cara que falou do liberalismo teológico, considerado como precursor, esse cara é chamado aqui, ó, Jacob Semler, é um teólogo alemão, liberal, né? E o que ele falava então? Há uma distinção entre a palavra de Deus, e a Escritura. Olha isso, olha como que é perigoso. Há uma distinção entre a palavra de Deus e a Escritura, né? É infalível o que Deus falou, mas o registro que o homem fez, ele é falível, falível. Complicado isso aqui, né, irmãos? Olha o jeito que a teologia liberal achou para harmonizar o liberalismo teológico, o iluminismo, né, esse novo tempo com a Bíblia. Eles falam assim, ó, isso aqui, a palavra de Deus é infalível, porque Deus fala, Deus é poderoso. Agora, o registro dela é falível. Eles falavam exatamente isso. A gente não está aqui parafraseando, era ele falando isso aqui. Ele falava, então, que o trabalho do exegeta, o que é o exegeta? Aquele que, né, faz a exegese do texto, explica o texto, estuda o texto. O trabalho dele é achar o cânon normativo, que é a palavra de Deus, norma de Deus, né? E separar do cânon formal. Cânon formal. O que é o cânon formal? São 66 livros da Bíblia. Então, dentro da Bíblia, tem palavra de Deus ali. Mas muita coisa ali você tem que excluir, porque é palavra de homem. O liberalismo teológico falou isso aí. Falava exatamente isso aqui. E como que você vai fazer para excluir, para você saber? Você tem que fazer uma crítica radical, né? Essa crítica radical parte de um pressuposto que a Bíblia tem um monte de erro. Eles negavam todo elemento sobrenatural das Escrituras. Quer dar um exemplo? João 11:12 fala lá da ressurreição de Lázaro, né? Não é? Por que Jesus ressuscita Lázaro no quarto dia? A gente falou isso na ED, em João, agora, na última aula de escola dominical, né? Para os teólogos liberais, eles falam assim: imagina, isso aí é mito. Jesus não ressuscitou Lázaro coisa nenhuma. Deixa ele lá. Ele só. Os escritores, João teve que escrever isso, né, para simbolizar, né, que Deus, Jesus, tinha essa autoridade para ensinar. Eles excluíam toda coisa sobrenatural da Bíblia. O que sobrava no final, então? O que sobrava da Bíblia no final? Uma religião de ética. O que importa ali, ensinar nesse texto, é que Jesus, até Jesus chorou, meu irmão, dizem os liberais. Ou seja, a nossa preocupação é amar eles. A gente tem que chorar como se choram. Uma religião de ética, não uma religião que apregoava o Deus divino. Irmão, sabe por que João descreve que Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia? Porque para os fariseus daquela época, agora estou fazendo mais um parênteses da aula, para os fariseus daquela época, até o terceiro dia, né, o homem, o falecido, poderia ser ressuscitado pela instrumentalidade de homens. Vou explicar. Tem ressurreição na Bíblia? Ministério de ressurreição? Claro que tem. No Antigo Testamento tem. Não é? Não é? Claro que tem. Né? Tem os apóstolos, não é? Próprio Jesus. Até o terceiro dia, os fariseus falam assim: não, Deus pode usar um homem pela instrumentalidade do homem e ressuscitar. Após o terceiro dia, só Deus. O que Jesus fez? Ressuscitou no quarto. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Os fariseus falam: pô, e agora? Tem que abandonar a nossa teologia. Não é interessante isso?
A Bíblia é isso aqui. O que os liberais fizeram? Nada a ver. Esquece a coisa sobrenatural. Jesus foi só um grande homem. Eles começaram a ir atrás, vamos lá passar os nossos slides, o tempo está avançando. Irmãos, estão comigo? A aula? Estão acompanhando? A aula? Caminhada da aula? Glória a Deus, hein? Vamos lá. Qualquer coisa, os irmãos me interrompam. Então, ó, o liberalismo teológico nega todos os elementos sobrenaturais das escrituras sagradas. Foi o que nós falamos, certo? E um exemplo, eles foram atrás da busca de um Jesus histórico. O exemplo do liberalismo, como assim? Deixa eu explicar agora, presta atenção comigo. Eles não negam tudo que é sobrenatural? Né? Eles negam tudo. Porque tudo é uma religião de ética. Jesus era um profeta, um grande homem ético, revolucionário, social. Eles falavam isso, né? E eles começam a procurar então Jesus histórico. Eles rejeitam os 4 evangelhos. Eles falam assim, os evangelhos estão permeados, os evangelhos estão cheios de historinha que conta que Jesus ressuscitou, que Jesus fez milagres. Esquece disso aí. A gente atrás do Jesus, aquele judeu, carpinteiro, né? Que era um grande ensinador, um grande profeta. E quantos não replicam isso nos nossos dias atuais? Quando você explica que Jesus não é simplesmente um revolucionário social? Você pergunta, e Jesus? Não, Jesus é um grande homem. Aí eu sei que muitos conhecem, mas vou ter que dizer novamente, falar o que C.S. Lewis dizia no seu livro, né? Cristianismo Puro e Simples, né? Ou você acredita em Jesus como Deus, ou você fala que ela é louco. Porque Jesus, em nenhum momento, ele disse dele mesmo que ele era um profeta, que ele era um revolucionário social. O que ele dizia de si? Em João, por exemplo, eu sou. Jesus sempre falava que ele era Deus. Não tem meio termo. O cristianismo, o liberalismo teológico tentou achar um Jesus histórico em outras fontes e não encontraram. Só o Jesus do Evangelho. Eles fracassaram em encontrar. Irmãos, lá em João, Jesus fala assim, né? Os fariseus queriam apedrejar Jesus, e Jesus dizia assim, como que você fala que viu Abraão se você não tem nem 40 anos? Os fariseus falam para Jesus. Jesus falou assim, antes mesmo de Abraão vir, eu sou. Falando que Deus falava no Velho Testamento, como se Deus se definia para Moisés, o eu sou. Quer ver uma coisa mais impactante? Uma coisa é ele testemunhar de si mesmo, né? Jesus testemunhar de si mesmo. Agora veja, em João, no Evangelho de João, tem muitas pessoas que testemunham sobre Jesus, dizendo, Natanael, por exemplo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Marta, verdadeiramente é o Filho de Deus. Pedro, mesma coisa. Só um testemunho que me marca muito, quando Tomé, após a crucificação, toca na ferida de Jesus. O que Tomé fala para Jesus? Senhor meu e Deus meu. Isso aqui é de arrepiar, meus irmãos. Senhor meu e Deus meu, falando para Jesus. Reconhecimento de que Jesus é o próprio Deus. Né? E aqui a teologia liberal vai em busca de Jesus histórico. Um precursor é chamado de Hermann Heimarus. Esse cara aqui, ele que inventou essa tese. Ele falou assim, na verdade, esse negócio que Jesus morreu mesmo. Tinha um cara que chamado Jesus, ele foi um grande profeta. Ele é teólogo, tá, esse cara. Ele diz assim, Jesus foi um grande profeta, ele morreu mesmo, só que os discípulos dele, né, os discípulos dele, com medo de perder dinheiro, porque eles não precisavam de dinheiro, ele era sustentado na missão, eles pegaram o corpo de Jesus, esconderam o corpo de Jesus, entendeu? E começaram a falar que ele ressuscitou. Ele soltou essa tese foi indo, entendeu? Agora, a grande dificuldade de Hermann Heimares é que ele não soube explicar, né? Por que que os discípulos morreram para essa mentira, né? Essa é a grande questão, né? Eu fico imaginando a cena, né? Eu fiz isso na escola dominical, né? Chega lá Pedro, que talvez o que mais falava, Jesus morreu. Aí começa assim, pô, e aí, cara, Jesus morreu, pô, morreu. Não, mas eu tive uma ideia. Pedro falou, isso aqui não aconteceu, tá, irmãos? Isso aqui é só, tô imaginando a tese de Rei Maros, né? Aí Pedro fala para os outros discípulos, não, eu tive uma grande ideia. Vamos pegar o corpo de Jesus, vamos esconder. Aí todo mundo, é isso aí, que legal. E aí a gente fala que ele ressuscitou. Aí todos os discípulos, isso é boa ideia, Pedro. E com isso a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Aí Pedro falou, não, com isso a gente vai ser perseguido a vida inteira. Aí você fala, que pena, mas a gente vai ser perseguido, mas no final da vida a gente vai ganhar muito dinheiro e vai morrer com fama, né? Não, não, eu mesmo vou ser crucificado de cabeça para baixo por uma mentira. Isso não existe, né? Isso não existiria. Isso é um absurdo você pensar nisso aqui. Entende? A busca por um Jesus histórico é fracassado. A teologia liberal não encontra espaço nisso aqui. Vamos prosseguir nessa aula. Estão entendendo o que é a teologia liberal? Liberalismo teológico, os impactos que isso dá pra gente? Vamos ver que oração, ainda tem um tempinho. Olha lá.
O desdobramento disso aqui, meus irmãos, eu estou encerrando esse tópico com isso aqui, é a neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia. Eles diziam o seguinte, esse cara chamado Karl Barth, um teólogo agora, até recente, né, suíço, morreu agora em 1968, o que ele dizia? Né? Ele foi contra os liberais. Ele foi contra os liberais de fato. Porque os liberais, no final das contas, o liberalismo teológico, ele simplesmente exclui a Bíblia. Ele fala, não, a Bíblia não presta, a Bíblia não dá, é um mito, é uma história de ética. Aí você pode acreditar, mas não dá. Agora, a teologia de Karl Barth, que eu acabei de colocar, o que ele falou? Desculpa, não podia ter tirado a tela, né? Olha o que ele falou. Ele fala isso aqui, ó. As escrituras se tornam a palavra de Deus para mim. Ou seja, a neo-ortodoxia, que é um desdobramento da teologia liberal, ela não melhora muito. Ela tenta corrigir, mas não libera. Não melhora. O que ele fala? As escrituras se tornam a palavra de Deus. Ou seja, ele fala assim, não, a Bíblia contém erros sim. Mas aí que está o milagre. Mesmo a Bíblia que contém erros, Deus ainda fala e ela se torna a palavra de Deus para mim. Tá dando para entender? Olha que absurdo, também não melhorou nada. Porque os liberais falam assim, não, isso aqui tá cheio de erro. Ele falou, não, tá com erro, mas o milagre tá aí. Mesmo com um monte de erro, mesmo que tenha um monte de coisa humana escrito aí, né, ela se torna a palavra de Deus para mim. Então, Karl Barth, na sua teologia, também não melhora coisa nenhuma. Né? Irmão, você sabe que agora eu tô me lembrando de uma história que eu presenciei faz algum tempo já. Um dos líderes jovens que havia na nossa igreja, e estava um momento difícil na vida dele, ele estava pregando algumas coisas, ele chegou na minha frente, num grupo de jovens muito grande, levantou a escritura para todos e falou assim, o que é isso aqui, irmãos? E o grupo respondeu, é a palavra de Deus. E ele teve a audácia de dizer, não, isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra escrita por homens. Homens falham. A palavra de Deus é a revelação que ele tem me dado agora. Isso aconteceu no contexto de nossa igreja. De onde que vem isso? Desculpa ser assim, né? Ser grave no assunto, né? Mas de onde que vem isso? Teologia liberal. Teologia liberal ou neo-ortodoxia. Disso vem a questão da tornar a palavra de Deus para mim, de muitos pegaram qualquer versículo bíblico e aplicar em qualquer situação, mesmo que o contexto não fala sobre aquele lá, e aplica e vai aplicando e fala assim, não, se não tem nada a ver com o texto bíblico, com o texto bíblico, ele vai se tornar a palavra de Deus por um misticismo, alguma coisa assim. E isso vem da neo-ortodoxia. Eu estou mostrando para os irmãos, eu não estou querendo fazer aqui um embate de qualquer doutrina, nada nesse sentido, mas realmente mostrando nessa aula o impacto que essas coisas ao longo da história, após a Reforma Protestante, tiveram e têm tido nas nossas casas e nossas igrejas. São graves, meus irmãos, porque isso enfraquece as Escrituras e faz com que nós nos afastemos dela, que a gente não tem a ciência, o conhecimento e a convicção de isso aqui é palavra de Deus suficiente e inerrante. E que ela é verdadeira em tudo que ela afirma. E que com ela basta. E que com ela basta. Essa é a grande situação. E isso eu trago para o próximo tópico da nossa aula. O próximo tópico da nossa aula é exatamente isso aqui. Ah, não, tem mais um aqui, ó. O cristianismo histórico, que é o nosso, né? Para a gente, irmãos, não há distinção entre a palavra de Deus e as escrituras. Não há distinção. E isso para a gente, o que é? Aqui, ó, o próximo tópico, a Bíblia como pressuposto de fé. Então, matamos a primeira parte, o tópico 1 da aula. Ufa, muito conteúdo, né, irmãos? Na verdade, isso aqui é uma aula que tem em escola de teologias, que na verdade eu tinha que falar só sobre relativismo moral em uma aula de 4 horas. Essa é a verdade. Eu estou dando, condensando o máximo que eu posso, tentando ser o mais didático que eu consigo em meia hora, 45 minutos, né? E a gente tenta, faz o esforço. Espero que os irmãos tenham entendido o que é o relativismo e como que a teologia liberal tem impactado as nossas igrejas, as nossas casas, enfraquecido o poder e a soberania das escrituras, enfraquecido as nossas convicções e as nossas confissões de fé que nós temos, como igreja Holiness também, colocando isso aqui, a autoridade máxima e suficiente, como única regra de fé e prática nas nossas vidas, e como que tudo isso tem sido aos poucos destruído, entrando nas nossas casas, de dentro para fora. E a gente nem percebe. Nem percebe. Hoje mesmo eu vi uma série, né, de manifestações teológicas de vários pastores, né? Teologia de Instagram, né? Uma mulher falando sobre nós estamos vendo uma época de idolatria à Bíblia. Que absurdo. Que absurdo alguma coisa dessa. Dizendo que a Bíblia não pode ser considerada assim. Que o que mais importa é o relacionamento com Deus, que a Bíblia ela contém erros. Dias atuais. Usando a palavra de qualquer forma, sem se preocupar com o seu contexto, sem fazer um estudo bíblico, sem ter
tempo né, de sentar e aprofundar nas escrituras, um bom comentário bíblico, estudar as escrituras, aplicar no seu contexto, aplicar no nosso coração, quais são as aplicações práticas para nós. E a gente, como líder, eu falo por mim, eu não sei os irmãos, né? Como líder, às vezes eu tenho a cara de pau de passar um dia inteiro e só para falar que eu não fiz devocional, abro um versículo aqui e não ter prazer nas escrituras. A gente tinha que meditar de dia e noite. Dia e noite. E uma das coisas que eu sei que enfraquece essa vontade é aos poucos entrando essa teologia liberal, esse relativismo moral. Ela vai embreando no nosso meio e às vezes maculando o nosso coração, né? Temos que tomar cuidado com isso. Bom, então como que é a atitude correta que nós temos que ter em relação à Bíblia? Isso chamamos o ponto 2 da nossa aula. Amém? Ponto 2 da nossa aula, então, ponto 2 da nossa aula, a Bíblia como pressuposto de fé. Após aprendermos sobre conceitos de relativismo moral e da teologia liberal, aprofundaremos estudos de que a maneira correta de nos achegarmos à Bíblia é tratá-la como um pressuposto de fé. Pô, explica melhor isso aqui. Tá, vamos lá. Pressuposto de fé, irmãos. A Bíblia, Escritura, é a palavra de Deus. Isso que é pressuposto de fé, ou seja, quando nós estamos desenvolvendo uma teologia, quando nós estamos desenvolvendo uma aula de escola de fundamentos da fé, a aula inteira, e se Deus assim permitir, né, se os irmãos assim me convidarem, né, e outros que virão também, a gente fazer mais módulos de estudo acerca disso aqui, né, acerca de outros temas. Hoje a gente só está no primeiro, que é a introdução à Bíblia, né? Tudo que a gente vai fazer é num pressuposto de fé, de que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente parte desse pressuposto, entende? Parte desse pressuposto. É isso que é pressuposto de fé. Então o que ele está falando aqui? Ela é revelada por Deus. Revelada. Deus se revelou. Deus se revelou por meio das Escrituras. A gente vai ter essa aula. Ele foi inspirada pelo Espírito Santo, conceito de inspiração, e nós vamos ter essa aula. Ela é suficiente, ou seja, a Bíblia, meus irmãos, ela não precisa de um adendo aqui atrás. Ela não precisa de uma contracapa, de um quarto elemento aqui da Bíblia, aqui, né, a contracapa, desculpa, que vai interpretar ela. Ela é suficiente por si só. Ela é inerrante, ela não contém erros. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Isso é o nosso pressuposto de fé. Mas vamos lá. O nosso pressuposto de fé, ou vamos lá, contra a teologia liberal. Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso é o nosso pressuposto de fé. Toda a escritura é inspirada por Deus e ponto final. E a gente vai ver na próxima segunda-feira as questões, né, de se a gente pode confiar nas escrituras. Agora, dentro dessa matéria, e para finalizar a aula, né, nós temos mais 20 minutos, eu quero falar com vocês aqui, ó. A nossa fé, ela não é cega. É possível crer na Bíblia como palavra de Deus? Como assim a fé não é cega? Deixa eu voltar aqui para fazer bem entendido. Quando eu falo que a fé não é cega, é como o apóstolo Paulo diz, ou desculpa, Pedro diz, estáis prontos para dar a razão da nossa fé. Acho que eu falei isso quando eu fiz a chamada para o curso aqui, né? Estáis preparados para dar a razão da nossa fé. E se te confrontarem, por que você acredita na Bíblia? E aí? Por que Jesus Cristo é o único caminho? Por que vocês nadam em contramão do mundo, enquanto todo mundo fala que não há uma verdade absoluta e vocês apregoam que Cristo é o único caminho? Qual que é a razão da sua fé? E nesse sentido eu posso falar assim, é possível confiar na Bíblia? Por que eu posso confiar na Bíblia? Eu poderia dar várias razões. Eu gosto muito desse livro, eu lembrei agora que estou com ele do lado aqui. É um livro antigo, tá, cara? Erwin Lutzer. Ele fala 7 razões para crer na Bíblia. É um livro, 7 razões para confiar na Bíblia. Eu gosto desse livro, ele explica bem, assim, várias questões. Eu não vou trazer 7 razões aqui, eu vou trazer 3 razões legais, já bastam para essa aula, de por que nós podemos confiar na Bíblia e termos ela como pressuposto de fé. Pressuposto de fé. Vamos lá? E aí a gente encerra nossa aula rapidamente? 3 razões simples de por que nós podemos crer na Bíblia. A primeira razão é unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Como assim? Bom, vamos passar para o próximo slide. Veja, meus irmãos, a Bíblia, ela é uma biblioteca, certo? Porque Bíblios, né? Livro e biblioteca, né? Bíblios, na verdade, é biblioteca. Ele é um conjunto de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito em aproximadamente 1.500 anos, por 40 autores diferentes, escritos em continentes diferentes, para destinatários diferentes e para culturas diferentes. Isso é Bíblia. Vamos voltar? Não é impressionante isso? Então a Bíblia tem 66 livros, irmãos, 66 livros, tá? Como que a gente divide? Velho Testamento lá, né? A gente divide a Bíblia lá como Pentateuco, certo? No Velho Testamento. Os livros históricos, poéticos e os proféticos. Os profetas a gente pode dividir, né? Profetas maiores e profetas menores. Assim como no Novo Testamento, também você vai encontrar uma divisão lá.
certo? Os evangelhos, a gente viu na escola dominical aqui em Campo Grande os evangelhos sinóticos, e agora a gente está no evangelho de João, certo? Nós estamos vendo, então tem os evangelhos, tem um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, não é isso? Nós temos as cartas paulinas, e aí a gente pode dividir as cartas paulinas em cartas gerais e cartas eclesiásticas, desculpa, cartas para igrejas e cartas pastorais, né, para Timóteo, por exemplo. Nós temos as cartas gerais, Pedro, Judas, João. Nós temos um livro apocalíptico, de revelação, Apocalipse. Aí tem uma divisão. Eu estou falando de 66 livros, meus irmãos. Esses 66 livros, a gente vai ver isso na formação do cânon, na nossa última aula. Esses 66 livros, eles foram escritos por 40 autores diferentes. Aproximadamente 40 autores diferentes. Em um intervalo de mais ou menos 1.500 anos. Isso não é impressionante? 1.500 anos. Para destinatários diferentes, para públicos diferentes, para culturas diferentes, para continentes diferentes. E sabe qual que é a providência de Deus nisso tudo? Não há contradição sequer. Você pega uma literatura, pode ser religiosa, você vai encontrar contradição entre o autor X e o autor B. Você vai pegar uma literatura da sua área de conhecimento, vai ter contradição. Você vai ter contradição. A Bíblia é a única capaz de reunir 66 livros que não tem contradição, escrito em 1.500 anos. Todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo apontando para o tema central das Escrituras, tópico 5 da nossa aula, na última segunda-feira. Qual que é o tema central das Escrituras? Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus. É maravilhoso isso, cara. Só que já deveria ser razão suficiente para você crer na Bíblia. Unidade na diversidade. Isso é provisão divina. Só que nós devemos falar, é maravilhoso isso. É maravilhoso, isso é profundo. Ela harmoniza de uma tal forma que a gente não consegue compreender, senão a natureza, a providência divina. Nenhuma outra literatura apresenta isso. Amém? Deu para ficar claro essa parte? Boa, né? Vamos passar. Segunda razão por que a gente pode crer nas Escrituras. O que nós temos aqui? Nós temos a segunda razão, o cumprimento de suas predições. O cumprimento de suas predições. Irmãos, a Bíblia, a segunda razão. Tudo que a Bíblia teve no Velho Testamento, ela se cumpriu. E tudo que está escrito no Novo ainda vai se cumprir ou tem se cumprido. A Bíblia não falha. A Bíblia não falha. E eu separei alguns exemplos legais aqui. Vamos ver, acho que eu separei um exemplo legal. Tem vários exemplos que a gente poderia separar, mas eu separei um bem legal que eu gosto muito. Aqui, ó. A segunda razão, né? Não há erro de previsibilidade por parte de Deus, ele não prevê. Ele é e está. É verdade. Não há erro de previsibilidade. Por que Deus não erra a previsão? Porque ele não precisa prever. Porque o tempo para Deus é diferente para nós. O tempo para Deus é diferente para nós, não é? Para a gente tem um tempo aqui, Cronos, né? Deus, assim como ele está no futuro, ele está agora e está lá. Deus não precisa prever nada, meus irmãos. Deus está. Deus é. A gente que precisa prever. A gente não consegue. Só a Escritura já previu tudo. Agora, quer ver a Mateus, eu coloquei esse versículo, né? Olha lá, Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Olha isso aqui, profeta Miqueias, tá? Você pega lá Velho Testamento, profeta Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre o Israel. O que está falando Miqueias aqui? Miqueias, um profeta lá do Velho Testamento, soprado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele prevê rigorosamente onde o Messias vai nascer. Em Belém. Ele fala, isso vai nascer em Belém. O Messias vai vir de Belém. E fala isso aí, joga isso na roda. 700 anos antes de Jesus nascer. Irmão, 700 anos de Jesus nascer. Miqueias vai saber que o Messias vai nascer em Belém. O cara tem que ser muito doido. E esse livro de Miqueias foi escrito, preservado, chegou até nós num cânon que Deus, né, maravilhosamente preservou para nós. Cara, isso é maravilhoso. Eu, quando falo disso aqui, eu tenho vontade de chorar já. Miqueias faz isso aí. Miqueias faz isso aí. Agora veja, meus irmãos. Só que o grande problema disso aqui, quando você pega a narrativa, Maria, ela é de Nazaré. E lascou-se, né, diria, né? 150 quilômetros de Belém.
Como que vai acontecer isso? Como que pode? E por que que vai para Belém? 150 quilômetros, ela já está grávida, já vai nascer. Vamos ver outro próximo versículo? Vamos ver aqui que o nosso amigo registra aqui. Aí depois, muitos anos depois, né? Vem Lucas, o médico amado, e registra. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré para a Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Irmãos, olha que doido isso aqui, meus irmãos. Olha que coisa, né? Naquela vez, quando Jesus ia nascer, o imperador César Augusto publicou um decreto que todo mundo tinha que voltar para sua terra natal. Quem que era de lá? José era de Belém. E José teve que voltar para Belém, mesmo com Maria prestes a dar a luz a Jesus. Teve que voltar para Belém. Teve que voltar para Belém. Ou seja, Deus, na sua soberania e no seu poder, na sua imensa, né, ele move todo o império, ele move o coração de César Augusto, a história se move só para cumprir, só para se cumprir o evento primário, que é a profecia de Miqueias. Como que Deus não é um Deus de provisão? Como que essa Bíblia não é inspirada, meus irmãos? Aqui é de arrepiar, meus irmãos. Onde que estão os teólogos liberais? Deus move toda a história para que se cumpra a profecia. Para que se cumpra a profecia. Glória a Deus. Vamos para a terceira e última razão, nós encerramos a aula de hoje. Terceira razão, a Bíblia tem vida em si mesma. Claro, né, meus irmãos? Isso aqui não precisa nem falar. A Bíblia é o único livro da história que tem a palavra, é viva por si mesmo. Olha lá, Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nenhum outro livro da história como a Bíblia que tem vida em si mesma. Nenhum outro livro pode produzir vida por si mesma. Tem vários testemunhos que a gente pode contar, irmão. São vários e vários testemunhos. Vou contar um que o Erwin Lutzer conta, que eu acho muito legal uma história que ele conta. Resumidamente, é que tinha um menino da igreja, ele briga com a mãe, ficou da igreja tal. Ele entra no trem, ele pega e arremessa a Bíblia para fora do vagão. A mãe dá uma bronca para ele, né? E depois de muito tempo, esse menino se arrepende e volta para aquele lugar, onde tentando achar aquela Bíblia que ele tocou. Era um lugar meio deserto, né? E ele descobre então que um menino de 12 anos havia pego a Bíblia. E esse menino sozinho, com 12 anos, ele se converte sozinho. E ele vira um grande líder daquela igreja. Ninguém pregou para ele. A Bíblia por si só produz vida. C.S. Lewis teve essa experiência também. Ele era um ateu. Quando ele começa a analisar as escrituras, ele se converte. Que é vida em si mesmo. Vou dar uma testemunha pessoal para, né, preencher essa história. Irmãos, não sei quantos irmãos aqui sabem, né? Eu tenho passado por alguns desafios na minha vida, alguns desafios um pouco grandes até, né? Algum tempo atrás eu fui internado achando que era gastrite e saí de lá com 8 stents no meu coração, né? 8 stents. Todos os médicos que me atenderam foram unânimes e dizer assim, você não era para estar vivo, não. Você está fazendo hora extra na Terra. Porque no seu caso era para ser fulminante, era para você ter ido faz tempo. Passei 6, 7 dias internados, 8 stents no meu coração, foi difícil. Passei por isso e isso reverberou para a glória de Deus, porque é aí que eu comecei a ver o privilégio de louvar o Senhor no meio das sofrimentos. Que maravilhoso isso. Que maravilhoso ensinamento de Cristo. Recentemente, irmãos, hoje é segunda, né? Na sexta-feira agora, 2 horas da manhã, eu acordei muito mal. Mal. Peito pesado. E assim, eu estava acordando já alguns tempos atrás, nesses 3, 4 meses que estou em alta, eu já tenho acordado assim algumas vezes, mas geralmente passa. Mas aquele dia, nessa sexta-feira agora, foi diferente. Ele começou a apertar meu peito, meu coração começou a disparar, o meu braço começou a formigar de novo. Eu falei pra Bruna, agora já foi. Agora é sério, agora não é da minha cabeça, não. Tô tendo outro infarto. Agora é sério. E agora, o que a gente vai fazer? O que vai fazer? Eu falei, não, amor, eu acho que eu consigo pegar o carro e ir pro hospital. Irmãos, no meio do caminho pro hospital, era 2 da manhã, e não pode, não façam isso, tá, irmãos? Não pode sozinho, não, porque eu achei que não ia chegar. Minha boca travou de um jeito assim, minha mandíbula, eu não consegui nem abrir a boca. Eu falei falei assim, se eu chegar no hospital agora, eu não consigo nem falar pro médico que eu tô passando. Só sei que eu fui me debruçando, caí no atendente, já me botaram dentro da maca. Aí eu já só falando, ó, eu tava aqui 4 meses atrás, tem 8 stents, me atende agora que eu tô tendo infarto, tô tendo alguma coisa.
E começaram a fazer uma série de exames, me furaram umas 5 vezes. Eu lembro que eu comecei a tremer, irmão, de frio. Era uma sensação, assim, que eu não tinha sentido e, assim, tremer, na maca, assim, tremer, minha perna não conseguia parar, assim, eles tentavam me segurar, eu falei: "Gente, eu tô tendo algum ataque, não sei o que tá tendo, tô ruim, tô ruim, tô ruim", começaram a fazer os exames, tal, eletro, tal, tal, tal. Irmãos, fez a primeira bateria, não deu nada, mas meu coração muito apertado, a Bruna preocupadíssima em casa, claro, né. A primeira reação que eu tive foi assim: "O que que eu preciso mais agora?". E eu não tô fazendo isso, irmãos, de verdade agora, verdade, não é mérito meu meus, não é mérito, é Espírito Santo. Porque na minha condição eu estava morrendo de medo, morrendo de medo. Falei: "Será que chegou a hora? Agora vai chegar, né?". Primeira coisa que me deu, assim, eu preciso ler a palavra. E abri em João 1, que fala que Deus é o Logos, a palavra. Ele era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele sempre foi, tudo é por ele, tudo é para ele. Não precisou de nenhum remédio para ansiedade, nada, nada. Aquilo lá acalmou minha vida. Falei: "Senhor, eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo". Comecei a ler aquela lá, começou a acalmar. No final das contas, não tive nenhum problema físico, digamos, cardíaco, graças a Deus. Foi afastar todas as hipóteses de infarto, tal, né, foi tudo descartado. Era coisa mesmo, da cabeça, né, uma crise de pânico, alguma coisa, ou ansiedade, ou pode ser até gastrite, a gente tá tudo investigando essa questão, né. Peço ainda que os irmãos continuem orando por mim, né, é uma batalha grande que a gente enfrenta. Mas para a glória de Deus, a gente vive para o reino, e tudo isso importa. Quando a gente fala da escritura, irmão, você vê que afasta tudo isso. Não é mérito meu, não sou eu que estou escolhendo, você é um cara devoto, um cara não, 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 não. Espírito Santo, através da palavra genuína e vida, que traz transformação em nós. Ser cheio da palavra, meus irmãos. Por isso que a gente fala, eu vou compartilhar aqui, eu separei o último versículo, e ela vai fazer todo sentido para nós. Olha aqui, ó. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Irmãos, o que que transforma? A palavra pregada. O evangelho por si só. O que que é o poder de Deus, segundo a Bíblia? Em Romanos ela deixa bem claro, conceitua o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, do gentil. Não é isso? O que salva é a palavra. O que salva é a pregação do evangelho. O que salva, irmãos, é a palavra viva aberta no nosso coração. É ser cheio da palavra em nós, incrustada, cravejada no nosso coração. Essa palavra aqui cravejada todos os dias. Meditar nela dia e noite. É ser cheio dela. O avivamento vem por aqui. Palavra. Introdução à Bíblia. Pressuposto de fé. Para a gente, a palavra é suficiente, inerrante, revelada, inspirada. Nós temos tudo. Não há revelação nova. Cuidado com aqueles que falam, não, tem uma revelação nova. Hoje o mercado da fé está muito agitado. Qualquer um tem uma revelação nova sobre alguma coisa. Tá tudo revelado nas Escrituras. Tudo. Tudo que você precisa, você já tem. O Salvador, o Cristo Jesus, ressurreto, morto por você, morto por mim, que ressuscitou ao terceiro dia, que escreveu meu nome no livro da vida, e um dia reinaremos com ele. Tá tudo. Eu tenho tudo. Quem tem o Filho tem tudo. A revelação máxima nos foi dada. E esse é o nosso pressuposto de fé. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula de hoje. Falamos sobre relativismo moral, liberalismo teológico, o impacto que isso deu em nós. E agora nós falamos como que nós vamos tratar a Bíblia, para nós líderes, como pressuposto de fé. E agora a gente vai ver nas próximas aulas conceitos de revelação, inspiração, inerrância e suficiência. Tá bom? 2 avisos. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos a aula. Depois o meu irmão Azaf vai tirar uma foto geral. E depois nós vamos separar em grupos. Fique aí no seu lugar, nós vamos separar em grupos de 4 pessoas, né? E a reflexão rapidamente, né? Menos de 10, 5, 10, 15 minutinhos, né? Todo mundo fala rapidinho no grupo, né? Se você consegue perceber, de algum momento, se a teologia liberal, relativismo moral, tem impactado a sua vida, como que você enxerga essa situação e que você precisa se arrepender diante do Senhor, para que você tenha mais amor e para que o Espírito Santo derrame mais amor para essa palavra, que ela te transforme de dentro para fora. Amém? Podemos fazer isso? Vou terminar com a oração então, depois a foto e a gente separa em grupo. Espero todos vocês na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de recebermos a Tua palavra,
por essa palavra viva, eficaz, suficiente, inerrante, que preenche nossos corações. Senhor, nós rogamos por misericórdia para que o Senhor tenha piedade de nós, ó Pai, porque nós somos tão falhos no comprometimento em estudar da Tua palavra. Nós somos tão desleixados, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, porque nós achamos que sabemos tudo e nós não sabemos. Precisamos do toque do Seu Santo Espírito inundando o nosso coração, nos enchendo da Tua palavra, trazendo em nós transformação de caráter, de vida, para que possamos ser líderes relevantes, que exaltem apenas o Seu santo e eterno nome. Pedimos assim, Pai, guarde-nos no restante dessa noite, no tempo de compartilhamento e nos afazeres de cada um durante essa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.